Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre relaxamento. A primeira coisa é que relaxamento é um termo genérico para um estado interno que favorece, que contribui com as suas ações e com os seus movimentos para que eles aconteçam de maneira livre e fluida. Não é a mente consciente que controla, que tem o controle dessa coordenação fina, do quanto o seu músculo vai relaxar, o quanto ele vai se contrair, descontrair, não é a nossa parte consciente. Então, quando a gente tenta fazer isso, a gente sempre vai fazer demais, né? A gente sempre vai fazer em excesso, tanto para tensão, né, quanto para relaxamento. Quando a gente tenta fazer alguma coisa utilizando essa parte consciente, como essa parte consciente não tem expertise, né, ela não tem a habilidade de fazer isso, então ela vai acabar sempre fazendo em excesso. Então, um dos exemplos mais comuns é quando que a gente ouve em grande parte dos professores falando, não, que o que você tem é que soltar, relaxe, solta. Só que o que acontece quando você faz isso é que você acaba sobrecarregando outras partes que precisam acabar compensando, né, esse relaxamento excessivo, e você acaba então tensionando outras partes que na verdade deveriam estar com esse tônus distribuído ao longo de toda a musculatura, e não só da musculatura, mas todos os tecidos, né, que envolvem toda essa musculatura que é integrada por todo o corpo. Então, relaxamento é um resultado. Relaxamento não é um processo. Não adianta você conscientemente tentar relaxar, porque na verdade isso só causa um desequilíbrio e nem é sustentável, né? O que eu quero dizer com sustentável é que por conta de não ser uma coisa integral, não é tudo de você que está colaborando e que está se moldando para realizar aquela atividade, né? Para tocar aquilo, né? Você está separando as coisas, então você acaba sobrecarregando certas partes. Então, relaxamento é resultado e não processo. Um dos processos que eu mais gosto, que a longo prazo foi o que mais serviu, foi o exercício de autoobservação. Esse exercício de autoobservação, na verdade, é de observar como o seu estado interno se comporta. Então, por exemplo, você vai estudar e aí você vai começar, por exemplo, observando se não existe nenhuma ansiedade, né, no seu estado interno. E aí você vai, da sua maneira, do seu jeito, né, o que isso quiser, o que isso significar para você, e você vai observar esse estado interno e você vai observar onde se manifesta, por exemplo, ansiedade no seu corpo, né? E à medida que você vai tomando consciência disso, né, aquilo vai se dissolvendo, aquilo vai se diluindo. E isso tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente falou no vídeo passado sobre as resistências internas, né, e os mecanismos de defesa, né? Então, à medida que a gente vai permitindo, né, esses mecanismos, eles vão se dissolvendo, e a tensão excessiva, né, que pode vir, por exemplo, da ansiedade, ela também vai se dissolvendo à medida que a gente toma consciência dela. E por que quando a gente toma consciência dela, ela se dissolve? Porque ela estava num ponto cego, a nossa mente não tinha a percepção de que aquilo estava acontecendo. Então, a partir do momento que você percebe, a sua mente, o seu organismo tem meios de otimizar aquilo de maneira automática. Então, por exemplo, você vai observar esse seu estado interno e vai deixar essas tensões, o tanto quanto for possível, se diluírem. E à medida que você for chegando nesse estado interno mais tranquilo, você vai se dirigir para pegar o instrumento e vai observar como o seu estado interno se comporta enquanto você pega o seu instrumento, à medida que você traz na posição de tocar. Você se prepara para tocar e continua observando esse estado interno. Aí você começa a tocar e quando você ouve o primeiro som, como que esse estado interno se comporta com isso? À medida que vai passando a passagem, à medida que vai se aproximando daquele desafio,
à medida que chega no desafio, você continua observando como esse estado interno está se comportando, à medida que vai passando, à medida que vai chegando no final. E quando chega no final, você continua observando. E aí você vai observar qual foi o acúmulo de tensão que ocorreu ao longo da passagem. E com toda essa percepção, né, o seu sistema ele tem agora um feedback, ele tem uma resposta do que está acontecendo e ele tem uma percepção que ele não tinha antes, né? Então, com isso, agora o seu organismo, o seu sistema vai ter recursos para otimizar tudo aquilo graças à autoobservação. Então, com isso, você vai observar onde foram os picos, né, o que aconteceu, né, como que se comportou de um determinado momento até outro momento. Mas é importante ressaltar aqui uma coisa, como eu falei, não é a nossa mente consciente que cuida, né, do quanto o músculo vai relaxar, se contrair, de quanto tônus muscular vai ser necessário e como todas essas ações vão sendo distribuídas, né? Então, é muito importante que a gente não tente mudar o comportamento desse estado interno enquanto a gente está fazendo. Então, a gente percebeu que tinha mais ansiedade à medida que chegava naquele compasso difícil, então o compasso anterior, né, já começava a subir aquele negócio. Então, a gente tenta, não tente mudar, só observa, faça de novo e observe, vê como é que se comporta. E à medida que você for percebendo, né, e você for criando aquilo que eu falei ontem, no vídeo de ontem, a sensação de lugar seguro, né, todas essas tensões vão se dissolvendo. Então, relaxamento é resultado. Relaxamento não é processo. Relaxamento é resultado de um processo onde o seu estado interno contribui para as suas ações e para os seus movimentos acontecerem de maneira livre, fluida e orgânica. E o seu tônus muscular vai se distribuir tanto para mais quanto para menos à medida que a atividade acontece. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu espero que esse vídeo ele contribua com vocês e ajude vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.